Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso curso Expiação Infinita. Me chamo Célio Dantas, sou diretor do Instituto Penha e é uma grande satisfação, uma grande bênção estar com vocês mais uma vez. Hoje nós temos um convidado bem especial, daqui a pouco eu vou já passar o tempo para ele, mas antes eu gostaria então de lembrar da importância de vocês preencherem a lista de frequência, tá? É muito importante fazer isso. Lembrando que esse é um curso também oficial do Instituto. E também não esqueçam de compartilhar, né, o link desse nossa aula, nosso debate, para alguém, né, que possa de alguma forma ser abençoado por assistir, né, a este episódio do nosso podcast. Muito bem, então hoje eu estou com um convidado especial, é um amigo meu conterrâneo também, é gaúcho, um grande amigo. E obrigado por aceitar, né, esse convite de estar aqui hoje conosco. Eu vou passar então um tempo para o nosso convidado, que é o Newton Viana Júnior. O tempo é seu, Perfeito. amigo. Obrigado, Célio. Obrigado, queridos jovens, por compartilharmos, né, um pequeno momento para nós falarmos sobre assuntos importantes para o nosso crescimento e desenvolvimento. Para vocês que não sabem, né, eu servi missão em São Paulo, então eu tenho um carinho muito grande, né? E o Célio e eu, nós trabalhamos juntos no Bispado quando ele morava aqui em Porto Alegre. Eu trabalho aqui em Porto Alegre, né, na região Porto Alegre Norte, e deve com certeza essas nossas aulas devem chegar a muitos jovens e alunos do Instituto que já fizeram missão aqui no Rio Grande do Sul. Então é um prazer. Jovens queridos, alunos poderosos, olha que interessante o assunto que nós vamos falar sobre a expiação. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides e eu peço para vocês que, que no decorrer da apresentação, se você não se preocupem, né? Tirem um print, escrevam nos comentários ali algo importante que tocou no coração de vocês e algo primordial, algo mais importante. Convidem alguém para participar, para assistir, tá bom? Podem dar print nas perguntas, são perguntas que são de cunho de muito reflexivas, tá? Então tu pode ter um momento de reflexão, compartilhar com seu cônjuge, com a sua namorada, com seu noivo, algo muito importante, tá? Que está tocando o coração de vocês. Algo importante também, o que o Espírito Santo está ensinando vocês nesses momentos, tá? Isso é algo que é muito mais importante do que simplesmente vocês estarem compartilhando ideias. Isso vai fazer a grande transformação no coração de vocês. Então, deixa eu pegar meu laserzinho. Nós vamos trabalhar hoje e estudar os capítulos 18 e 19, né? O amor do Salvador, que vai trazer paz de consciência e socorro para nossas almas, né? A expiação, ela é uma bênção poderosa, que muitas vezes a gente tem certas dificuldades de compreensão, né? Algo que eu queria também deixar com vocês aqui, algo bem importante, deixa eu só arrumar aqui, para ficar melhor aqui para minha visualização, é que muitos profetas eles testificam e a necessidade de nós fortalecermos o nosso testemunho, as nossas experiências com a expiação, com o nosso Salvador. Nós não vivemos num momento de muita angústia, de muita solidão. Nós achamos que estamos perto de nossos amigos através das redes sociais, mas nós estamos longe. Contra as tempestades, a sombra e a escuridão desta vida. Ou seja, o profeta Isaías ele diz que o nosso Salvador ele é o grande consolador das tristezas. Ele vai enxugar nossas lágrimas dos nossos rostos. Ele vai vivificar o espírito dos abatidos e restaurar o coração dos contritos. Então hoje nós vamos ter uma aula maravilhosa. Eu já quero começar com esta escritura. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá, dou como o mundo a dá. Olha que interessante.
Quero que vocês deem esse print e comenta aqui nos comentários do YouTube. Que tipo de paz só Jesus Cristo pode oferecer que o mundo não consegue dar? Compartilhe com a gente que eu quero realmente ler cada comentário, tá bom? O Salvador, ele é um Deus cujos milagres são motivados por compaixão, um Deus que se tornou amigo dos mortais, um Deus que chorou com o sofrimento humano, um Deus que viveu próximo de nós. Nunca ele se distanciou de seus companheiros. Ou seja, queridos meus irmãos, não importa quão perdido possamos nos sentir, tá bom? Não que nós estamos perdidos, mas muitas vezes é um estado de ser. Não importa quão estado perdido eu estou. Não importa quão depravado ou degenerado eu tenho me tornado. Ainda haverá luz radiante de esperança para aqueles que tiverem fé em Cristo. Então, é nesta jornada magnífica que nós vamos ter hoje, eu queria compartilhar com vocês. Por que precisamos da paz e do socorro de Cristo? No capítulo 18, a, a bênção da paz de consciência, e no capítulo 19, a bênção do socorro. Olha que interessante. Então, esses vão ser, né, as perguntas e os títulos que vão nos nortear hoje. O Espírito possa sempre nos conduzir, tá bom? Que, como diz em Alma 31, né, o Senhor, em meu coração está extremamente aflito, mas eu sei em quem confiar, né? Consola minha alma em Cristo. Então, queridos jovens, como resultado da expiação mortal que culminou na expiação, o Salvador, ele conhece, compreende e sente todas as condições humanas, todas as dores humanas e todas as perdas humanas. Ele pode consolar todas elas, pode aliviar os fardos que ninguém pode nos ajudar. Ele pode ouvir como ninguém. Não há dor que ele não possa aliviar. Não há rejeição que ele não possa amenizar. Não há solidão que ele não possa consolar. E hoje nós vamos tratar mais assuntos, mais escrituras para quê? Para trazer a realidade, para trazer o nosso trabalho, da nossa vida, das nossas dificuldades, para trazer que ele possa nos ajudar. Olha aqui. Seja qual for a aflição que o mundo lançou sobre ti, ele tem um remédio com um sublime poder de cura. E eu gosto, agora, eu queria depois pedir a ajuda do Célio, que a expiação, jovens, eu queria que vocês tivessem esse print no coração de vocês, no celular de vocês, e que vocês enviassem. Tá? A expiação tem dois poderes. A primeiro que a gente sabe muito bem, tá? A gente sabe muito bem, que é o poder purificador. Ele limpa os pecados. Quando nos arrependemos, Cristo apaga nossos pecados. Tornamos-nos brancos como a neve. E agora, esse que às vezes nós temos alguma dificuldade de o poder consolador, a cura do coração. Cristo também nos dá paz de consciência, tira o peso da culpa, mesmo depois do perdão. Então, às vezes recebemos o perdão, mas ainda carregamos a culpa. Cristo quer nos dar estes dois. Então, eu e o Célio já servimos como bispo, então hoje nós queremos fazer esse bate-papo de tanto como a expiação ela agiu para nós dois, né, eu e ele, e também como nós vimos a expiação agir na vida dos membros da nossa ala, que nós amamos tanto. Célio, tu tem alguma experiência, em breves palavras, que no momento que tu viu que o membro, ele sentia que estava sendo purificado, limpo, mas aquele consolo do perdão da sua mente, ele estava um pouco resistente. Muito bem, Hilton. Primeiro eu gostaria de citar a experiência que o Elder Callister comenta, né? Ele cita, na verdade, no livro, onde ele diz que teve uma experiência de um jovem que tinha 15 anos e ele ainda servindo como bispo, estava conversando com esse jovem, um jovem sem conversa,
E esse jovem, realmente, ele tinha um testemunho do Salvador Jesus Cristo, que ele limpa os pecados e tudo mais, mas que ele ainda carregava muitos sentimentos de culpa. Uhum. E o Elder Carlos, então, conversou com aquele jovem, ensinou aquele jovem sobre de fato o que você colocou agora, né, Newton, sobre que além de limpar os pecados, os nossos pecados, o Salvador também ele tem esse poder de curar, né, de fazer com que a pessoa ela receba também essa paz de consciência, que é o que foi citado agora há pouco, né, por Cristo, como você falou que Cristo ele nos oferece a paz não do jeito que o mundo oferece, mas é Uhum. a paz que somente Cristo pode oferecer, né? E essa é a paz que é citada aqui no livro do Helder Carlos como a paz de consciência. E é o que aquele rapaz, ele também estava buscando naquele momento, e o Helder Carlos, na verdade, ele estava sentindo muito peso, e o Helder Carlos ajudou ele a sentir esse poder da cura, né? A cura do coração, a paz de consciência. Sim, servindo como bispo, eu tive o privilégio de ver, né, sentir também o efeito, né, desse poder do Senhor, né, dos poderes da expiação, o poder de limpar o pecado, o poder também de ver as pessoas também sentirem que foram perdoadas pelo Senhor. E sim, você comentou, né, se eu já tive uma experiência, claro, né, não vamos citar nomes aqui, isso é algo Sim, muito, sim. muito pessoal, né, muito particular, as pessoas confiam, né, em nós como quando servimos como Uhum. bispo e a gente tem esse sagrado, né, dever de manter esse sigilo, levar conosco, né, carregar conosco Exatamente. talvez para a eternidade. Exato. Eu E digo vamos só sim, para com essa certeza. vida. Mas sim, né, já teve ocasiões em que as pessoas elas estavam de fato ali, já tinham passado por Uhum. todo o processo, né, do arrependimento, mas ainda não tinham sentido aquela experiência, né, de que Aham. foram perdoados. Eu costumava Exato. geralmente, eu costumava fazer a pergunta, né, para a pessoa quando eu servia como bispo. E eu conversava com ela, né, uma pessoa que estava passando por algum processo de arrependimento, quando que ela sentiu, né, que foi perdoada pelo Senhor. E era interessante Bah. que as pessoas, quando elas compartilhavam a sua experiência, foi unânime, todas elas que eu fazia essa pergunta, elas se sentiam emocionadas, né? Muitas delas chegavam a chorar. Por quê? Porque Uhum. de fato é uma experiência muito sagrada. É o que o É, presidente Kimball considerou como um milagre, né? O milagre do perdão, que é um livro bem conhecido, né? O milagre exato. do perdão. E então é um milagre, né? Quando nós sentimos, não somente sabemos, né, que o Senhor limpa pecados, mas quando a gente sente que o Senhor também limpa os nossos pecados, quando nós sentimos esse perdão, é uma experiência muito significativa. É Exatamente. realmente um milagre, a gente pode considerar como um milagre moderno. Exato. Então eu sei, né, que o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo tem esse poder, o poder purificador, esse poder consolador que proporciona essa paz de consciência, de um jeito que o mundo não pode Não oferecer. pode. O mundo até oferece Exato. um tipo de escape, né, de alegria, Uhum. de prazer, mas é por um momento. Agora, essa paz que é prometida pelo Senhor Duradoura. é algo que dura. Muito bem. Exatamente, exatamente. Obrigado, Célio. Ah, eu tenho um carinho muito grande assim pela tua sapiência, Célio. Ah, tu é para mim tá um irmão. E algo muito, muito bonito que realmente é gratificante quando nós servimos em certas designações na igreja, que nós percebemos a expiação agindo. E algo muito importante que eu quero compartilhar com vocês, que uma das maiores transformações foi na minha vida, quando eu via cada membro da igreja, cada filho de Deus, nos seus desafios, lutando para conseguir. Isso me motivava. E trazendo o que o Célio disse, né, que essa experiência do irmão Ted Callis, ele fala assim, né, descobri há muitos anos que acreditavam que Jesus é o Filho de Deus e que ele é o Salvador do mundo, mas não acreditava que ele possa salvá-los. Acreditam em sua identidade, mas não em seu poder purificador, de limpá-los e de salvar. Ter fé em sua identidade
é apenas metade do princípio. Ter fé em sua capacidade, em seu poder de purificar e salvar, essa é a outra metade. Ou seja, nós precisamos colocar, quando nós botamos o Senhor, né? Não, Ele só pode me salvar os meus pecados. E nós não sentimos que Ele possa nos perdoar num perdão completo, algo que ah, algo muito bonito que nós estamos colocando não o devido valor sobre a ação que o Cristo fez por nós. Eu queria ler com vocês 4 escrituras para exemplificar melhor sobre isso. Olha que o apóstolo Paulo ele falou uma coisa muito interessante dessa bênção. Como o próprio Célio comentou, né, é um milagre, uma bênção a expiação. Nosso Senhor Jesus Cristo nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança. Que lindo, né? O profeta Alma, né? Por meio desse poder consolador que nossas cargas podem se tornar leves pela alegria em seu Filho. Em segundo Nef, lemos: podemos aceitar o convite que Jacó fez ao povo. Lembremos-nos dele e deixemos de lado o pecado, e não inclinemos a cabeça, pois não fomos rejeitados. Em Mosias, algo muito interessante que o Rebbe fala, né? Podemos receber tão grande alegria que advém aos que recebem uma remissão de seus pecados, depois de haver adquirido conhecimento da glória de Deus. Como o Célio comentou, nessa experiência do irmão Ted Callister, ele, como era líder do sacerdócio, ele conheceu aquele homem e conforme as conversas iam, o irmão Ted Callister, então ele estava lá pensando naquela situação que ele queria que aquele irmão voltasse a frequentar o templo, a ter uma recomendação ativa. E o irmão Callister, ele incentivou, procurou, mas aquele irmão estava o quê? Não, estava um pouco ressabiado, não queria, estava pedindo mais. Então, nas conversas que ele teve com esse irmão, ele identificou algo muito importante. Então, ele perguntava assim, por quê? Né, e aquele irmão, muito honesto, disse, olha, não sinto aquele perdão. Né? Então, o irmão Ted Callister, ele estava refletindo nos seus afazeres, e certo dia, ele, ponderando sobre aquela situação, veio uma impressão muito forte pelo Espírito. Ele falou assim, ó, o Espírito disse, o nome daquele irmão, pagou o último centavo. Então, pouco tempo depois, a mesma impressão voltou com força, né, na mente e no coração do irmão Callister. Ou seja, então ele chamou novamente aquele irmão e pegou e disse para ele, não, o Senhor, tu já pagou tudo o que deveria, né? Tu já tem esse perdão que o Pai Celestial, que o Salvador Jesus Cristo tem. Só que aí o irmão Callister, ele compartilhou uma mensagem bem importante, bem bonita, que ele diz assim, por que que esta impressão, o Espírito não falou diretamente para aquele irmão? Porque talvez aquele irmão estivesse incapacidade de se perdoar, fosse uma barreira impenetrável para os sussurros do Espírito no coração e na mente daquele irmão. Talvez ele descartasse ou justificasse qualquer sentimento ou ignorasse essas experiências. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, na sua amorosa bondade, sabia que a única maneira de tocar o coração daquele homem era por meio de uma mensagem proveniente da inspiração do líder do sacerdócio deste irmão. Que interessante, né? Que coisa linda de se viver e de se aprender. Então, tirem mais um print daqui da tela e respondam no coração de vocês. Você é mais duro consigo mesmo do que o Salvador seria com você? Lembrem, né, que esses sentimentos que nós queremos que vocês tenham reflexão é para que vocês estejam amadurecendo na sua vida e no Evangelho. Então, Ô, como o Will, Célio... eu acho que você Ui, ia ler uma citação do C.S. Lewis.
Eu ia ler, mas eu botei novamente num outro slide. Ah, então tá Aí eu bom. falei, então eu vou, depois eu leio pro Tá pessoal ok. ali. Mas os alunos já devem ter tirado o print, enviado para alguém, então tá valendo. Como o Célio muito bem mencionou, né? Onde o mundo quer essa paz que o mundo, né? Então, às vezes, é em conselho, na fama, nos seguidores, nas redes sociais, em algumas filosofias dos homens, ou justificar aquele erro, né? Ou seja, em Isaías, né, não há paz para os ímpios. Mas o que realmente é a paz verdadeira em Cristo? É paz que excede o entendimento, cura a alma e da consciência. É uma alegria inexplicável, gloriosa, esperança que renova, descanso para a alma cansada. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Ou seja, queridos alunos, como nós comentamos, né? Alma o filho, nos versículos, no capítulo 36, ele diz: Sua alma estava no mais escuro abismo, quando lembrou-se de Cristo e clamou por misericórdia. A dor sumiu, que alegria e luz maravilhosa contemplei. Olha que tão profundo. Em Enos, carregava o peso de muitos pecados. Orou o dia inteiro. Veio a voz: Perdoados são os teus pecados. E ele disse: Minha culpa foi apagada. A mulher com fluxo de sangue, em Lucas capítulo 8, tocou as vestes de Jesus em segredo, com vergonha, foi curada do corpo. Mas Jesus Cristo quis dar-lhe mais. Tem bom ânimo, filho, vai em paz. Nós estamos repletos de experiências nas Escrituras, que onde os personagens ali, profetas, apóstolos, ou simplesmente filhos de Deus, estão ali vivenciando. Eles entenderam que a expiação não apenas os purificou, mas também os consolou. A expiação é a resposta. Ela é a única resposta. Ô, Newton, eu estava Única. pensando sobre isso, né, quando você está ensinando agora o, sobre essa diferença, né, entre a paz que o mundo oferece e a paz que o Senhor oferece. E eu fiquei lembrando dos ensinamentos do Senhor quando ele disse, né, que no mundo tereis aflições. Uhum, E às vezes as pessoas elas podem se decepcionar querendo encontrar paz com as coisas do mundo. É claro, né, uhum, que eu estou falando aqui que não tem coisas boas no mundo, com certeza tem coisas maravilhosas, né? A igreja, até na minha uhum. proclamação ao mundo, fala sobre atividades salutares, ou seja, Isso, atividades bem lembrado, que bem vão nos lembrado. ajudar. Agora, a questão é quando você quer procurar a paz, né, de algumas coisas, por exemplo, como pecado e tudo mais, com as coisas do mundo. E isso Uhum. acaba trazendo muitas vezes um sentimento de frustração. Porque, como o Senhor falou, né, no mundo tereis aflições. E às Faz vezes parte da faz parte, né? E às vezes as Uhum, pessoas vão querer encontrar a solução ali da paz de consciência com o mundo, mas não tem jeito. Aí ele fala, né, que em mim tem a paz. E realmente é uma paz diferente, né? É a paz como você agora comentou, né? É uma paz que vai te ajudar a sentir o consolo, vai te ajudar a sentir que foi perdoado, né? Então, isso é só o Salvador Jesus Cristo que pode proporcionar. Infelizmente, né, as coisas do mundo, elas não vão poder proporcionar essa paz, esse tipo de paz. Vão poder proporcionar algum tipo de prazer, de felicidade momentânea, mas essa paz de Cristo, somente através dele nós podemos encontrar. verdade, verdade. E algo interessante que eu costumo brincar, né, sério que tu falou. O evangelho, ele é para todos os filhos de Deus, para todo mundo. Mas a expiação, aí a experiência do Espírito Santo, ela é personalizada. Ou seja, ela é para ti, para mim, para nós, para nossas famílias. O Espírito ele vai falar do jeito. E a expiação ela vai agir de uma forma na tua vida. Nunca esqueçam isso, queridos alunos. Há muitos que acreditam que Jesus é o Salvador do mundo, mas não acreditam que ele possa salvá-los. Ou seja, crer na identidade de Cristo
é metade do principal. Agora, crer no poder de salvar você é a outra metade. Ou seja, não há tristeza, não há angústia, não há dores no mundo que a luz do Salvador ele possa entrar e curar vocês. Digo isso, queridos alunos, por experiência. Não é porque eu e o irmão Célio somos professores, trabalhamos, né, educando e ensinando o Evangelho, que nós não temos também dificuldades, aflições em nossas vidas. Como pais, também temos. Mas é isso que eu queria deixar com vocês, que vocês podem acessar. Às vezes não é numa oração, às vezes é muitas ponderações, organizando as nossas vidas, falando com nossos líderes, fazendo como os nossos profetas atuais, seguindo os conselhos deles, sendo digno de ter uma recomendação para o tempo. Eu digo isso do fundo do meu coração. Façam isso. E vocês verão o poder milagroso da expiação. Newton, posso Continuando, fazer mais um por comentário? favor. Uhum. Eu estava lembrando, você colocou essa frase, né? Muitos que acreditam que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, mas não acreditam que ele pode, que ele possa salvá-los. E me veio à mente, né, o significado em grego da palavra diabo, né, que é diabolos, que significa caluniador, difamador ou acusador. Mas principalmente eu quero pegar essa parte do acusador, né, um condenador. Esse sentimento, né, essa voz, né, que fala, ó, você não adianta, né, você não vai ser nunca perdoado, ou se você Uhum. fizer algo, vai se arrepender, vai fazer de novo. Isso não é do Senhor, isso é uma coisa que o inimigo trabalha muito com as pessoas, né? O Senhor, muito pelo contrário, há várias escrituras que nós podemos ler e estudar, elas falam que Cristo veio para salvar, que Deus, né, o nosso Pai Celestial, enviou Jesus Cristo para nos salvar e tudo mais. Ou seja, Cristo, ele veio para nos salvar. Você vê alguma escritura aqui que ele vem para nos trazer esperança. Não é um Deus de Exato. condenação, né? Quem de fato quer condenar as pessoas é o inimigo, é o adversário. Ou seja, diabo Uhum. significa acusador. Usa- Então, por isso que é tão importante nós entendermos essa verdade, né, de que sim, nós podemos nos arrepender, seja qualquer coisa, né, que nós fizemos na nossa vida, há esperança, ainda há tempo, né, de resolver essa situação. E quando você, de fato, seguir os passos do arrependimento, os passos, né, que nós já aprendemos sobre isso, precisa tirar, assim, esse sentimento de culpa e o Senhor, né, o Salvador Jesus Cristo, vai nos ajudar com isso. Isso eu presto meu testemunho de que é real também. Mas Perfeito, vamos lá. perfeito, excelente. E algo que eu queria compartilhar, que tu estava falando e veio um sentimento, eu falei, né? Nós precisamos conhecer o Salvador. Queridos jovens, queridos membros que nos assistem, não precisa ser um momento, mas que esse vídeo se perpetue nas sedes dos institutos. Né? O irmão Sérgio já trabalha quase 20 anos nos seminários, institutos. Né? Eu também. A questão é, nós sempre procuramos identificar o que o Senhor quer que nós ensinamos para os nossos alunos. Mas eu gosto de botar um plus a mais. Pai Celestial, o que tu queres que eu ensine para os teus filhos? Ou seja, se vocês querem conhecer mais o Salvador, frequentem uma classe do Instituto. Há promessas, vocês têm professores pelo Brasil afora, dedicados, amorosos, que pensam sobre cada aluno que está designado para ir. As bênçãos estão aí. A gente também precisa estar lá e o Senhor vai abençoar. Frequente, mesmo que vocês estejam, tem filhinho pequeno. Eu fiz muitas vezes isso e só veio agregar na minha vida. Para finalizar essa primeira parte, o sacrifício expiatório de Cristo e nossa plena aceitação dele é o antídoto espiritual que cura a alma aflita. Esse é o antídoto que substitui o desespero por esperança, as trevas por luz e o tumulto pela paz.
Eu presto meu testemunho, queridos jovens, que este é o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos acessar essas bênçãos e esse poder. Para nós já estamos mais na metade para o final. Jovens, olha que bênção, né? A bênção do socorro, nosso sublime Consolador, Salvador Jesus Cristo. Ele sentiu o que você sente. E eu posso provar isso. Em Alma 7, do 11 ao 12, diz: Ele tomará sobre si as dores e enfermidades de seu povo, e tomará sobre si as suas fraquezas, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com as suas enfermidades. Olha que poderoso. Cristo não nos socorre só porque é Deus. Ele nos socorre porque viveu o que vivemos. Não há dor sua que ele não conheça por experiência própria. Então, no decorrer do capítulo 19, é o momento onde nós identificamos aquele socorro. Eu gosto muito de uma experiência que, quantas vezes nós já ficamos presos no elevador? Bah, e dá aquela terrível tremedeira, né? Bah, ficamos lá, daqui a um pouco vem lá, o cara mexe lá, e abre o elevador. E tu, coisa boa, eu posso sair desse buraco aqui, né? Eu posso sair dessa caixa aqui, desse elevador. Mas o que eu queria deixar com vocês? Esse mesmo sentimento. Vocês já sentiram que vocês estavam presos numa situação, estavam sem saídas, vocês não tinham para ir, daqui a pouco apareceu alguém, e alguém disse assim, cara, não acredito que tu me salvou, tu me tirou daqui. Então, se isso já foi algo magnífico, imagina, né, o socorro da nossa alma, da nossa vida, através do Salvador Jesus Cristo. Então, em 1 Pedro, no capítulo 7, no capítulo 5, versículo 7, diz assim: lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de ti. Confia. Nosso amoroso Pai Celestial e o Salvador Jesus Cristo, eles cuidam de cada um de vocês. No livro, no capítulo 19, eu dividi que quais são alguns consolos, né? Então, algo pessoal. Lembra que eu falei que o evangelho, ele é para todos, mas ele é personalizado, ele é para ti. O Senhor, ele conversa contigo, o Espírito trabalha contigo. A expiação, ela vai agir especificamente contigo. Então, não é um Deus distante, ele é um amigo, um irmão, o nosso advogado, que vai trabalhar por ti. Compassivo, Cristo, ele chorou com o sofrimento humano. Ele vive perto de nós. Empático, não tem só dó, ele tem empatia, sentiu as nossas feridas, sempre disponível, nunca diz para não voltarmos, nunca está cansado de nós. Algo muito bonito que Cristo já na cruz, ele olhando a sua mãe diz: mulher, por que choras? Não vê, né, que esse que é o trabalho? Ou seja, ele estava sempre naquele momento tão angustiante, ele viu a sua mãe. Então, isso é uma das coisas da grandiosidade deste Deus, deste poderoso e Salvador Jesus Cristo. Para finalizarmos, queridos alunos, olha que interessante, né? Mormon estava lá escrevendo algumas informações para os seus filhos, para o seu filho. Numa sociedade, não sei se vocês vão se identificar, mas olha as palavras que ele vai escrever para o seu filho. Ao redor, né, onde eles estavam vivendo, tinha imoralidade, assassinato, perversão. Então ele diz que seu próprio povo era como as feras selvagens. Tudo está sendo destruído. Como tu vai dar esperança a um filho no mundo assim? Nós não estamos vivendo, por mais que este vídeo fique quanto tempo, mas quantas vezes não tem guerras e rumores de guerras? Sobe preço daquilo, nunca diminui, né, Sérgio? Nunca diminui, né? Sempre sobe, tal, tal.
E como é que nós vamos dar esperança? Olha que um pai fiel, firme e muito uma certeza inabalável. Olha que ele diz para o seu filho: ser fiel em Cristo, meu filho. Possa Cristo animar-te e os seus sofrimentos e a sua morte permaneçam em tua mente para sempre. Não importa quão escuro fique o mundo, Cristo, ele permanece. Ou seja, olha a promessa. Nenhum sofrimento humano, nenhuma perda trágica, nenhum fracasso espiritual está além do âmbito do seu conhecimento e compaixão. Sua dor, qualquer que seja, ele já conhece e ele pode aliviar. Então, queridos alunos, ó, tema de casa, preparados, dedinho na tela, print aí, eu quero que vocês respondam, né, algumas perguntas aqui nos comentários, que vocês sentirem, mas façam essa inventário consigo mesmo. Então, você está precisando do socorro dele? Agora, sim ou não? Primeira pergunta. Segunda, que peso você está carregando que pode entregar a ele agora? Pum. Pensa um pouquinho sobre isso. Uma dor. Em qual área de sua vida você precisa sentir que ele entende você? Outro. Uma atividade. Que pequeno ato de fé pode aproximá-lo dele esta semana? Queridos alunos, se vocês tiverem alguma dificuldade de compreensão, vocês, por favor, eu peço que vocês entrem em contato com o irmão Célio. Eu gosto muito, amo ele e a sua família. É um grande, eu tenho um carinho enorme por este meu irmão. As pessoas achavam que a gente era até irmão, que era meio parecido. E eu brincava, não, não, se a gente é irmão, ele era o mais favorecido. Tinha até isso, né, Célio? Que barbaridade. Ó, alguns passos, eu queria fazer um convite para vocês. Nesta semana, o que você vai fazer? Falar com o nosso Salvador Jesus Cristo, Pai Celestial. Orar nomeando as coisas específicas. E pedir que Ele me ajude a senti-la sendo levada de mim. Ouvi-lo. Pergunte, Senhor, o que queres que eu sinta? Isso também é uma pergunta de muita maturidade espiritual. Senhor, o que queres que eu sinta? Para compreender, para ouvi-lo. Terceiro, confiar nele. Se ainda me culpo por algo já confessado, escolher acreditar que o Salvador já me perdoou. Meus queridos alunos, o Senhor lhe dá a paz dele. Ele já pagou o último centil por ti. Ele já sentiu na carne o que você sentiu. Ele quer que você sinta agora o seu amor. Que o Espírito Santo testifique a cada um de vocês a realidade desse amor. Eu presto meu testemunho, primeiramente, que o Salvador, ele é real, ele vive. E o papel dele é eterno. Ele quer que vocês, eu, a minha família, a sua família, tenham a paz necessária para voltarmos a viver com ele. Esse é o plano de salvação. Nós voltarmos com nossas famílias. Tem perguntas que nós não sabemos algumas respostas, mas continuamos confiando nele. E a expiação vai trazer o arrependimento, essa paz e o grande consolo para minha e para a sua vida. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que abençoe seus filhos, seus cônjuges e que no Instituto vocês possam cada vez mais crescer espiritualmente. E eu deixo essas minhas pequenas palavras com o meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Célio, muito Muito. obrigado pelo convite. Muito obrigado. Bah, Célio, aquele Nossa, amigo. saudade de ti que morar aqui em Porto Alegre. Muito obrigado, amigo. Foi muito especial. Puxa, foi realmente um banquete, né, espiritual. Aprendemos mais sobre o Salvador Jesus Cristo, sobre seu sacrifício expiatório.
né, sobre a paz de consciência, sobre o seu socorro. Muito obrigado. Obrigado também por essas perguntas tão inspiradoras. Muito obrigado mesmo. Foi um banquete. Obrigado também a todos que participaram. Mais uma vez, não esqueçam de preencher a lista de frequência. Também envie de fato o link desse vídeo, né, para alguém que você sinta, né, que de alguma forma será abençoado. Célio, e, Pode e falar, eu amigo. assim, ó, eu sei que tem alguns jovens que nós estamos falando na velocidade um aqui no YouTube, né? Vai ter jovem que vai botar no 1.5 até 2. Então, não tem problema, não tem problema. O mais importante é que vocês tenham a oportunidade de crescer espiritualmente e todo esse conhecimento se transforme em algo grandioso para vocês. O Senhor ele precisa de cada um de vocês, servindo nas suas unidades. Mesmo muitas vezes você se sentindo, eu não, aquele é melhor, aquele é melhor. Não. Qualquer resposta está em Cristo, nosso Mestre. Muito Essa bom, é amigo. na Muito velocidade bom. 2. Muito bem, obrigado. Obrigado mais uma vez. Nos vemos então no próximo episódio. Tchau, tchau.